Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar as crianças que estão saindo agora, juntamente com os seus professores, como também a nós que vamos permanecer aqui no templo e vamos também meditar na palavra do Senhor. A Bíblia é um livro machista. Isso é o que muitas pessoas acham. Não o que eu acho, mas o que muitas pessoas pensam. Que a Bíblia é um livro machista. Talvez você já ouviu isso da boca de alguém expressar uma ideia como esta. Porém, se as pessoas que pensam assim da Bíblia prestassem um pouco mais de atenção, elas iam perceber que, na verdade, a intenção da Bíblia é justamente o contrário. A intenção da Bíblia é proteger as mulheres de atitudes machistas. É proteger a mulher do machismo de alguns homens e de algumas culturas. E eu poderia dar muitos exemplos que provam que a Bíblia tem essa intenção de proteger as mulheres, mas eu acho que só um basta. Qual foi o mandamento que o apóstolo Paulo, considerado por muitos o mais machista de todos, deu ao marido? Lá em Efésios capítulo 5. Qual foi o mandamento, qual foi a ordem que Paulo deu? Marido, domine a sua mulher. Foi? Não. Marido, sujeite a sua mulher. Foi assim? Não. Qual foi a ordem que Paulo deu? Marido, amai a vossa mulher. E como Paulo diz para o marido amar a sua mulher? A parte mais difícil vem aí. Marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou, se entregou por ela. Olha que Bíblia machista, né? Manda o homem se sacrificar pela sua esposa, pela sua mulher. E é só um exemplo de muitos que eu poderia citar. O que eu estou querendo mostrar, portanto, é que a Bíblia tem um cuidado todo especial com as mulheres. Por isso eu gostaria de pedir agora uma salva de palmas para todas as mulheres, não apenas aqui da nossa igreja, mas do mundo inteiro. Isso é só o começo, viu, da mensagem. Deus trata as mulheres de uma forma muito especial, e nós vemos isso na Bíblia. Porém, o que nós não vemos na Bíblia é o desculpar o sexo feminino por qualquer erro que possa ser praticado. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus puniu quem? Deus não repreendeu e Deus não puniu apenas Adão. Deus não chegou para Adão e disse: Adão, eu vou desculpar Eva, ela é mulher. Não. O que nós vemos na Bíblia é que tanto Adão como Eva são repreendidos e os dois são punidos. Ou seja, assim como o nosso Deus não faz acepção de pessoas quando Ele vai dar graça a alguém, Deus não faz acepção de pessoas em relação ao seu amor, que é por todos, que é por homens, que é por mulheres. Deus também não faz acepção de pessoas quando se trata de repreender e de punir o erro. Ele faz isso tanto com homens, como também com mulheres. E quando eu tomei isso para mim, eu pensei: eita, se Deus repreende, se Deus disciplina até as mulheres, que dirá com os homens? Aí é que Ele vai repreender e disciplinar também.
Mas isso, irmãos, essa igualdade de Deus, tanto no seu amor, como também na sua repreensão, na sua disciplina, é algo que nós podemos ver em vários lugares da Bíblia, inclusive na passagem que nós estudaremos hoje. Por favor, abra a palavra de Deus comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 3. Quem quer pregar em toda a Bíblia, vai acabar pregando em textos que não são assim tão fáceis de serem pregados, mas que foram inspirados por Deus e que têm algo muito importante a nos ensinar. Aproveito para dar as boas-vindas, como de sempre, a todos os meus irmãos, às minhas irmãs que estão aqui presencialmente, como também que aqueles que não puderam estar aqui, mas nos acompanham por meio das redes sociais. Em mensagens anteriores, nós passamos um tempo meditando em Salmos, até domingo passado. Mas antes disso, em mensagens anteriores, nós vimos que Deus, Ele tem palavras de confronto aqui em Isaías, dirigidas especialmente aos homens. Deus confrontou os homens da época do profeta Isaías. Porém, aqui, no texto no qual nós vamos meditar, chegou a vez das mulheres. Deus vai ter algo especial dirigido às mulheres da época de Isaías. Não que o que nós vamos ver aqui sendo dirigido às mulheres se dedica apenas ou se aplica apenas a elas. Não, se aplica a todos nós, homens, jovens, da nossa época também. Tudo que vai ser dito aqui nesse texto fala ao meu coração e ao teu coração também. Porém, como o nosso texto ele se dirige de uma forma mais direta às mulheres, então nós vamos meditar um pouco mais em relação a elas. Elas que aqui são chamadas de filhas de Sião. E nós vamos já entender por quê. O que é então que Isaías fala sobre as filhas de Sião? Primeiramente, aqui o profeta Isaías se refere à altivez, ao orgulho, à soberba, à arrogância das filhas de Sião. Olha o verso de número 16. Isaías, capítulo 3, verso 16, diz assim. Isaías 3 e 16, para quem não achou ainda. Importante que você esteja verificando na palavra de Deus tudo que está sendo pregado esta noite. Diz assim: diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. E aí depois vai vir a consequência de tudo isso. Mas aqui a causa. A causa é a altivez das filhas de Sião. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça. Vamos pedir graça ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor mesmo providenciou para nós. O Senhor nos tirou dos nossos lares e nos fez vir até este lugar, Senhor, para com a simplicidade do nosso coração podermos te render louvores. Se é, Senhor, que nós temos motivos para te render louvores, e eu acredito do fundo do meu coração que sim, nós temos. Precisamos enxergar, Senhor, estes motivos, estas razões, estas causas para adorar, para render louvores ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor, e nós nascemos para fazer isso. E agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que agora foi lida e que serve de edificação para as nossas vidas. Eu já quero aqui, Senhor, render e pedir, render um louvor especial ao Senhor, por todas as mulheres que Te servem, Senhor, que Te buscam.
em meio às dificuldades da sua vida, em meio às dificuldades da sua casa, em meio às dificuldades do seu trabalho, em meio às dificuldades do seu tempo, mulheres têm se dedicado ao Senhor, e eu quero render um louvor especial ao Senhor por causa delas. Assim como eu também quero pedir, Pai, que o Senhor continue a sustentá-las, a ensiná-las, a fortalecê-las, e de uma maneira extraordinária a usá-las para edificar ambientes, para mudar, Senhor, casas, para edificar ainda mais, Senhor, os locais nos quais o Senhor tem colocado as tuas servas. Tudo isso eu peço, Pai, porque eu creio que foi assim que o Senhor quis que acontecesse. Por isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Existe uma frase, irmãos, aqui que é muito forte. O nosso versículo, o primeiro versículo que nós lemos diz que são altivas as filhas de Sião. Essa palavra altivas está se referindo ao que essas filhas de Sião pensavam de si mesmas. Elas se achavam melhores do que as outras. Ser altivo significa isso. Você ter uma autoestima elevada ao extremo, a ponto de se achar superior aos outros, a ponto de se achar melhor do que os outros. E aí você pergunta, pastor, mas por que essas mulheres citadas aqui no texto tinham essa característica? Por que elas eram altivas? Por que elas eram orgulhosas? Por que elas se achavam melhores do que as outras pessoas? Essa palavra Sião, algumas vezes na Bíblia, ela é usada para se referir à cidade de Jerusalém como um todo. Jerusalém é chamada de Sião em muitos lugares da Bíblia. Porém, em outros lugares como aqui, Sião se refere especialmente ao local de Jerusalém, no qual ficava o palácio, onde ficavam os nobres, onde ficavam as pessoas de mais poder aquisitivo. Então é especialmente a estas mulheres que Isaías está se referindo aqui. A essas mulheres que moravam na melhor localização de Jerusalém, na aldeota de Jerusalém, aquelas mulheres que tinham poder aquisitivo maior, e que por causa disso, muitas delas inclusive, no verso 20 e pouco, aliás, no verso 12, diz que estavam à testa do governo. Algumas delas participavam de cargos no governo. Então, especialmente para essas mulheres que Isaías está se dirigindo aqui, mulheres que tinham um pouco mais de condições, mulheres que participavam da nobreza. E por causa disso, elas acabavam se achando melhores do que os outros. Não que essa característica de se achar melhor é exclusiva de quem tem alguma coisa. Nós sabemos que não. Nós sabemos que o ser humano, ele tem essa tendência de se achar superior aos outros, independente do que ele possua. A gente sempre vai se achar melhor do que alguém. Tendo muito ou tendo pouco, a nossa tendência é essa, né? É de olhar para os outros de cima para baixo. É de se achar superior por qualquer motivo. E isso é algo contrário, irmãos, ao desejo de Deus para as nossas vidas. Não é essa a característica que Deus quer que nem as mulheres e nem os homens tenham como cristãos. Na verdade, o que Deus quer que nós façamos é o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, não precisa abrir lá, apenas escute esse importante versículo que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Não faça nada pensando no seu partido ou por vanglória, mas, Paulo diz, por humildade. E aí é impressionante o que ele diz:
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, olha como é que Deus quer que eu me sinta. Como é que Deus quer que eu veja os outros. Deus quer que eu veja os outros. E isso é muito difícil. Como superiores a mim. Como mais importantes do que a minha pessoa. É isso que Deus quer que nós façamos. Porém, não era essa a atitude daquelas mulheres. Elas não achavam os outros superiores a elas. Pelo contrário, elas se achavam superiores aos outros. Então esse era o erro básico dessas mulheres. Elas eram altivas, eram orgulhosas. E dessa atitude errada, vinha todo o comportamento faceiro que aquelas mulheres tinham. Porque o versículo vai dizer que não apenas elas eram altivas, mas elas andavam de pescoço o quê? Pescoço empinado. Na sua Bíblia diz assim? É, pastor Timóteo? Traduzindo para os dias de hoje, né? Nariz empinado. A ideia é exatamente essa. Era um pescoço emproado. Era um pescoço assim levantado. Elas andavam assim, ó. Pescoço lá em cima. Cabeça lá em cima, esticado. Não era aquele olhar de mulher oriental que olha para baixo com humildade. Nada. Nós somos superiores. Nós olhamos assim. Nós somos maiores. Nós somos mais importantes. O texto diz também que os olhares delas eram impudentes. Algo impudente é algo que não tem pudor. É algo que não tem vergonha. É algo que não tem santidade. Eram olhares mesmo para seduzir os homens. É uma característica do atrevimento. Elas eram orgulhosas, por isso elas se atreviam para olhar para os homens. Com olhares sem pudor, impudentes, sem vergonha. E aí o texto vai dizer mais que elas andavam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Dá quase para imaginar as mulheres andando assim, né? Parecendo crianças, com passos bem curtos. Por quê? Porque tinha joia. Tinha joia nos pés delas, tinha joias nos tornozelos delas. Agora, não entenda mal o que a Bíblia está dizendo aqui. Não que a Bíblia esteja dizendo que o enfeitar-se é errado. Não que a Bíblia esteja dizendo que as mulheres não devem se enfeitar, que as mulheres não devem se vestir bem, que as mulheres não devem. Pedir para uma mulher não se enfeitar é pedir para um peixe não nadar, né? Porque faz parte da característica das mulheres, faz parte da natureza das mulheres, diferentemente de nós homens. Hoje eu perguntei por um creme para uma vendedora e ela começou a dizer para que o creme servia. E de fato o creme para homem serve para tudo, né? Serve para cabelo, serve para corpo, passa no carro, limpa o tapete, lava os animais. Para homem qualquer creme serve, qualquer roupa serve. Mulher não, tem um cuidado maior, né? Tem um creme específico da segunda, o creme da terça, o creme da quarta, o creme da manhã, o creme da tarde, da noite, dos pés, das mãos, do cabelo, da orelha e por aí vai. É a característica feminina. A Bíblia não proíbe que as mulheres se enfeitem, porém, mas a Bíblia diz como elas devem se enfeitar. Primeiro, com modéstia e bom senso. Modéstia na média e bom senso. E aí depois ele vai dizer, mais importante ainda, quer se enfeitar, mulher? Mais importante do que o teu exterior é você se enfeitar com boas obras. É você servir ao Senhor. Esse é o maior enfeite que pode existir para uma mulher. O apóstolo Paulo fala sobre isso, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, quando ele diz assim, ó, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, primeira coisa que tem que ter, decência,
Não está falando de cumprimento. Não, decência. É a medida da mulher, a decência. Se ataviem, é uma ordem. Se enfeitem, mas ele vai dizer como? Não. Se enfeitem com modéstia e bom senso. Não com cabeleira frisada e com ouro. Tinha mulher botando ouro no cabelo. Ou pérola, ou vestuário dispendioso. Porém, não seja preocupação, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Não tem problema você se enfeitar por fora, mas que essa não seja a sua beleza principal. Que você seja ainda mais bonita por dentro, o seu coração, o seu comportamento diante de Deus, a sua decência diante do Senhor. Essa é a beleza principal. Eu creio que alguns irmãos sabem que, infelizmente, a mãe da irmã Leidiane partiu nessa madrugada. E hoje eu e a minha esposa estivemos lá fazendo uma oração, fazendo uma leitura, juntamente com mais alguns irmãos da igreja. E de repente pessoas começaram a chegar, vizinhos, amigos, começaram a encher aquela sala. Irmãos, em nenhum momento eu ouvi alguém dizendo algo em relação ao corpo, em relação à beleza física da mãe da Leidiane. Por mais que ela tivesse, o que mais nós ouvimos ali foram elogios às boas obras, ao cuidado que aquela mulher teve, a ajuda que ela deu aos vizinhos, criou um, ajudou a criar outro, e os rapazes criados agora chorando. Ela era uma segunda mãe para mim, ela era uma segunda mãe para minha mãe, e ela me ajudou nisso, e ela me ajudou naquilo. Sabe, os nossos bens materiais, por mais importantes que sejam, eles vão ficar aqui nessa terra. Mas Apocalipse diz que existe algo que vai com a gente. Ele diz: as boas obras os acompanham. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas quem é salvo pratica boas obras, faz algo por amor ao próximo, faz algo para Deus. E quando nós partirmos, é isso que vai ficar no coração das pessoas. Então, a beleza mais importante não é a beleza externa, não é a beleza física. Não que a Bíblia proíba isso. Ela vai proibir muitas vezes o exagero, a extravagância, fazer o que não pode. Mas se enfeitar com decência, com bom senso, a Bíblia vai permitir. E principalmente ela vai incentivar ser uma pessoa bonita, de caráter, de comportamento, de coração, aos olhos do Senhor. Infelizmente, não era essa a situação das filhas de Jerusalém da época de Isaías. Pelo contrário, Isaías diz que elas eram altivas, orgulhosas, só se preocupavam com as coisas exteriores. E por causa disso, agora Isaías vai falar qual foi a consequência disso para essas mulheres. Se no verso 16 ele fala sobre a altivez das filhas de Jerusalém, o que a Bíblia diz com quem se orgulha? O que a Bíblia diz que acontece com quem se exalta? Será rebaixado. Por isso Isaías agora fala sobre a humilhação das filhas de Sião. No momento, aquelas mulheres achavam que tinham muito motivo para se orgulhar. Elas tinham posses, elas tinham poder, elas tinham dinheiro. Mas Isaías diz que ia chegar o tempo em que, ao invés de orgulho, elas iam experimentar a humilhação. Especialmente por causa de nações inimigas que iam fazer um cerco militar em Israel. Nações inimigas que iam fazer um sítio militar em Israel. O orgulho delas seria trocado por humilhação. E como é que isso ia acontecer, pastor? Vou logo adiantando. Seria de forma terrível.
Primeiro, Isaías fala sobre o que ia acontecer com o corpo destas mulheres. Vamos ler os versos 17 a 23. Isaías 3, 17 a 23. Consequências do orgulho das filhas de Sião. Verso 17 diz: o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Eita Deus! Não sei hoje, mas até algum tempo atrás, algumas igrejas usavam textos como esse, né? Eu creio que alguns aqui vão lembrar. Textos como esse para proibirem que as mulheres fizessem qualquer embelezamento no seu corpo. Mulher não podia alisar cabelo, mulher não podia usar batom, mulher não podia usar adereços, não poderia usar joias. E um dos textos que era usado é esse texto. Olha, está vendo? Deus vai tirar os enfeites. Porém, irmãos, aqui Isaías não está dizendo que ele ia tirar os enfeites, porque os enfeites eram errados. Deus ia tirar os enfeites, porque as filhas de Sião demonstravam o seu orgulho por meio deles. Aquilo era a essência do orgulho daquelas mulheres. Não é que os enfeites em si estavam errados. Claro, eles eram um pouco extravagantes. Você vê que tinha tudo aqui. O shopping de Jerusalém bombava naquela época, né? Era lotado com as filhas de Sião. Elas tinham de tudo naquela época. Mas não é em relação às coisas que Deus está condenando, e sim ao coração de quem tinha aquelas coisas. Só para você entender melhor, nós vimos isso quando meditamos no capítulo 3, versos de 1 a 3, os quais diz o seguinte, ó: porque eis que o Senhor, capítulo 3, para a gente entender o que é que Deus está dizendo aqui. Capítulo 3, versos de 1 a 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Pão é algo errado? É? Não. Água é errado? Mas Deus disse: eu vou tirar o sustento de pão e o sustento de água. Não é porque o pão é errado, a água era errada, mas era uma forma de disciplinar o seu povo. Deus sabe onde é que dói, por isso Ele sabe onde é que bate. Por isso Ele vai tirar aquilo que é importante para nós, aquilo ao qual nós estamos dando muito valor. Agora olha o verso 2. Eu vou tirar o valente, eu vou tirar o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Um juiz não era uma pessoa errada, mas Deus ia tirar do seu povo. Através da guerra, eles iam para outro país. Então, não é a questão aqui, não é que Deus ia tirar algo porque esse algo era errado, mas porque estava sendo idolatrado no coração. Muitas vezes não é o que nós temos, mas a importância ao que nós temos, a idolatria ao que nós possuímos. Isso vale para todas as áreas. Para uns vai ser as joias, para outros vai ser a beleza, para outros vai ser o dinheiro, para outros vai ser o status. Deus vai tirar aquilo que nós mais valorizamos, para que entendamos que Ele é suficiente nas nossas vidas. Então não é que, a ênfase aqui não é
nestas coisas, mas a importância que as mulheres estavam dando a elas. E Deus diz: eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo. Através do cerco militar, vocês vão perder todas essas coisas. E aí o que é interessante é que no lugar disso, Deus diz que ia colocar o contrário. O contrário daquilo que as mulheres mais amavam. Verso de número 24. Acompanha comigo. Isaías 3 e 24 diz: será que em lugar de perfume, coisa boa, né? Haverá o quê? Mau cheiro, podridão. O perfume de vocês vai ser podridão, vai ser mau cheiro. E por cinta, corda. Corda com que vão amarrar vocês. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Calvície para a mulher é algo muito forte. E em lugar de veste suntuosa, cilício, pano de saco. E marca de fogo em lugar de formosura. Sabemos que alguns países, quando eles conquistam escravos, eles marcam seus escravos com fogo, ferro pegando fogo. Vocês vão ter marcas no corpo de vocês, por causa do orgulho de vocês, por causa da altivez de vocês. Mas não fica por aí, irmãos. Não apenas a disciplina do Senhor ia agir no corpo dessas mulheres orgulhosas, mas também em relação aos homens. Eita Deus! Olha os versos finais do capítulo 3 e o primeiro versículo do capítulo 4. Verso 26, Isaías 3 e 25. Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, agora aqui é toda a cidade, desolada, se assentará em terra. Agora olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 4. Nós vamos somente até aqui. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, vão avançar, e um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Não se preocupe com isso não. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Nós sabemos que uma das consequências da guerra é a diminuição no número de homens. Homens morrem, muitos homens morrem dependendo da guerra. Porém aqui o caso seria tão extremo, mas tão extremo, está falando de guerras que Israel ia enfrentar, que 7 mulheres iam tentar conseguir um homem. Nos versos anteriores, falando sobre governantes, os homens iam pegar quem eles vissem para dizer: ei, reina sobre nós, governa sobre nós, porque Deus ia mandar todos para fora. Só que aqui seria com as mulheres. Mulheres que achavam que tinham tudo, de repente 7 vão correr atrás de um homem. E ainda vão dizer para ele: não precisa se preocupar com dinheiro. Pão a gente consegue. Vestimenta a gente tem. Nós só pedimos uma coisa: tira o nosso nome da lama. Tira a vergonha do nosso nome. Tira o nosso opróbrio. A palavra opróbrio aqui significa vexame, vergonha. Vergonha de quê? Talvez por ser viúva e ter que criar os filhos sozinha. Naquela época isso era algo terrível. As mulheres tinham vergonha disso. Não bastava ter dinheiro, tinha que ter uma família, tinha que ter um marido. Alguns chegam a sugerir que algumas mulheres eram até forçadas por soldados estrangeiros, engravidavam. E para não criarem o filho dos outros sozinhas, a vergonha disso, elas pediam a um homem para se casar com elas, para tirar delas a vergonha de serem mulheres solteiras, mulheres sozinhas. Eita Deus! Irmãos, isso aqui se cumpriu por diversas vezes,
quando o povo de Deus desobedeceu ao Senhor, e exércitos inimigos vieram e conquistaram Israel. O que eu acho interessante é que parece coincidência, mas hoje pela manhã, nós meditamos em uma palavra lá em Josué, na qual no último versículo diz que o próprio Deus tirou o opróbrio do seu povo. O próprio Deus, porque o povo obedeceu a ele, circuncidando-se, Deus foi lá e tirou a vergonha do seu povo, tirou o vexame do seu povo, tirou o opróbrio do seu povo, porque só Deus é capaz de tirar a minha vergonha e a tua vergonha, de tirar o meu vexame e o teu vexame, o meu opróbrio e o teu opróbrio. Porém, o que mais me impressiona nesse texto, irmãos, é que essas mulheres, nem na dificuldade delas, nem na disciplina que elas estavam sofrendo, elas se voltavam para Deus. Pelo contrário, elas achavam que os seres humanos seriam capazes de tirar a vergonha delas. Ao invés de correrem para Deus, de se humilharem perante Deus e dizerem: Deus, nós falhamos, nós nos orgulhamos, e agora nós estamos passando por isso, mas vem, Deus, nós nos colocamos em Tua presença, tira o nosso opróbrio, acaba, Senhor, com o nosso vexame, com a nossa vergonha. Não! Essas mulheres correm para homens, achando que os homens vão resolver o problema delas. E quantas pessoas hoje estão achando que a solução para os seus problemas está nos outros seres humanos, está nas pessoas que estão ao redor, quando a solução para os nossos problemas se encontra única e exclusivamente no Senhor. É nele que nós devemos confiar. Irmãos, o que mais me impressiona nessa pandemia que passou é o número de pessoas que não quebrantou o coração na presença de Deus. Vendo tanta coisa ruim, tanta tragédia, tanta gente morrendo, a pandemia passa. E parece que nada aconteceu. Quantas pessoas continuam vivendo as suas vidas, sem sequer agradecer ao Senhor, porque sobreviveram. Quantas pessoas foram ao hospital, voltaram, talvez até fizeram um voto com Deus no hospital, e quando voltam esquecem do Senhor. Isso é o que mais me entristece, é ver que o mundo não muda, mesmo quando passa por dificuldades, mesmo quando passa por situações difíceis. Que não seja esse o meu caso, que não seja esse o teu caso. Nessa noite nós vimos, aqui nessa passagem, a situação espiritual de algumas mulheres, não todas, mas de algumas mulheres da época de Isaías. E nós vimos que, como consequência desse orgulho delas, dessa altivez contra o próprio Deus, elas seriam disciplinadas. Deus ia tirar delas aquilo que elas mais valorizavam, ia substituir por coisas terríveis para mulheres. E baseado nisso tudo, eu gostaria de dar alguns conselhos essa noite. Conselhos que valem para nós, homens. Conselhos que valem para todos, mas como o texto se dirige especialmente às mulheres, eu queria também focar um pouco mais nas minhas irmãs, nas minhas amigas que aqui estão. Primeiro conselho que eu daria é: mulheres, sejam humildes. Sejam humildes. Infelizmente, o feminismo tem ajudado mulheres. Aquele feminismo exagerado, errôneo, tem ajudado mulheres a se orgulharem. E, inclusive, em relação aos homens, de acharem que não precisam, de acharem que são autossuficientes. Algumas mulheres têm chegado a esse ponto.
como se a solução para o machismo, que é errado, fosse o feminismo. Mas a solução para o machismo não é o feminismo, é o cristianismo. É seguir o Senhor Jesus em tudo aquilo que Ele nos ensina, mulheres. Não é o feminismo que é pregado, que é ensinado aí, que você tudo pode, que você pode o que você quiser. Não, você pode o que Deus quiser na sua vida, assim como eu só posso o que Deus quiser na minha. Então, se você tem algo a mais do que os outros, seja lá o que for, não se orgulhe por isso. Pelo contrário, atribua a Deus o que você tem e use para a glória de Deus o que Ele te deu. Seja humilde, porque os humilhados serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Seja humilde. Agradeça ao que você tem. Diga: Deus, muito obrigado. Veio da tua mão, Senhor. E se veio da mão do Senhor, quem sou eu para me orgulhar contra o Senhor? Pelo contrário, eu vou usar isso para a tua honra e para a tua glória. Se o Senhor me deu um diploma, não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque o Senhor me ajudou a ter um diploma. Eu vou trabalhar com esse diploma, eu vou servir ao Senhor com esse diploma. Se o Senhor me deu uma carteira de motorista, para a mulher é difícil, mas se o Senhor deu uma carteira de motorista, estou brincando, mulheres. Mulheres dirigem melhor do que os homens, viu? Mas se o Senhor me deu, eu vou usar isso para a tua glória, Senhor. Eu não vou me orgulhar de nada do que eu tenha recebido. Mulheres, sejam humildes. Primeiro conselho que eu dou. Segundo conselho, eita, esse é mais difícil. Mulheres, sejam moderadas. Como nós vimos, se enfeitar não é errado. Porém, tem que ver o grau, tem que ver o nível com o qual se enfeita. E uma boa medição para isso é você ver como está o cartão de crédito. Não apenas o seu, mas o do seu marido, né? Já estourou. E aí, como é que está o nome na praça? Como é que está as contas na praça? A questão é que importância nós damos a isso. Eu fazia parte de uma igreja na qual, todo Natal, tinha que se usar uma roupa nova. E eu conheci pessoas que não iam para culto de Natal, porque não tinham uma roupa nova para usar. Deixava de adorar a Deus, porque não tinha uma vestimenta para a qual tinha que tirar a etiqueta para poder usufruir. Se der para usar a roupa nova, vamos usar a roupa nova. Mas se não der para usar, vamos continuar adorando ao Senhor com a roupa que Ele nos der. Porque o mais importante não é a roupa exterior, é a roupa que Ele coloca dentro do nosso coração. Seja moderada. Gaste como der. Ore aí para Deus melhorar as condições. À medida que Ele melhorar, vá gastando de acordo com aquilo que Deus permitir. Seja moderada. Terceiro conselho que eu daria é: mulheres, tenham fé. Sejam mulheres de fé. A ideia que se tem é que toda mulher tem fé. Mas essa não é a verdade. Inclusive, nesses dias eu assisti um vídeo que me impressionou muito. Creio que vocês já ouviram falar na escritora famosa Raquel de Queiroz. Ela é cearense, e muito premiada. Uma jornalista, escritora, muito admirada. De Quixadá, exatamente, de Quixadá. Estamos aqui com um casal quixadaense, é isso? Quixadaense. Não sei se ela foi escolhida a mulher do século, aqui no Ceará. Eu sei que ela concorreu à personalidade do século, uma mulher muito admirada. E eu assisti um vídeo no qual ela disse: eu não tenho fé. Eu não acredito nem em Deus. Agora, você pensa que ela falou isso com orgulho? Não. Ela falou isso lamentando. Como se ela tivesse um defeito, porque não tem fé. Já idosa,
Ela disse: quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha nem para quem pedir. Eu só podia chorar. É muito ruim, ela diz. Quem tiver a sua fé, cultive a sua fé. Adube a sua fé. Agoe a sua fé. Faça tudo para a sua fé render. É um dos dons que mais ajuda. É um dos dons, uma mulher sem fé. É um dos dons que mais auxilia. E aí ela termina dizendo: quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Uma mulher que não tem fé, reconhecendo que está errada, porque não tem fé. Ei, mulher que tem fé, cultiva a tua fé. Leva a tua fé para o salão de beleza. Coloca joia na tua fé. Fortalece a tua fé. A fé é uma planta que se fortalece, que cresce. Agoa a fé pela leitura da palavra, por meio da oração. Investe na fé, porque não tem nada mais importante do que a minha confiança e a tua confiança no Senhor. Essas mulheres não tinham fé. Elas não tinham fé para ter um marido. Elas achavam que elas tinham que conquistar o marido delas. Elas não tinham fé para criar os filhos. Tenha fé para ter um marido, você solteira. Acredite que Deus vai mandar para você. Tenha fé para criar seus filhos, você que é mãe. Tenha fé que você vai sustentá-los. Tenha fé que Deus está no controle da sua vida. Tenha fé que se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai perdoar os teus pecados, vai purificar você e vai levar você para o céu. Seja uma mulher de fé. Que essa seja a maior beleza que você tem, mulher. Uma mulher de fé. Está aí uma mulher de fé? Além de se vestir bem, ainda tem fé no Senhor. Quarto conselho: mulheres, façam a diferença. Essas mulheres aqui tinham tudo para fazer a diferença em Jerusalém. Tinham tudo para ajudar seus maridos a serem pessoas de Deus. Mas elas não ajudaram. Essas mulheres não fizeram a diferença em Sião. E quem foi que perdeu com isso? Os maridos delas, que morreram na guerra, e elas próprias também perderam. Provérbios diz que a mulher sábia edifica. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia não edifica só a casa do marido, não. A mulher sábia não edifica só a casa dos filhos, não. Quando a mulher sábia, ela edifica uma casa na qual ela mora. Ela é beneficiada pela sabedoria dela. Não é só o marido, não são só os filhos, ela própria. Quando a mulher faz diferença no ambiente no qual ela está, ela é a primeira a ser beneficiada. Eu creio que as mulheres receberam poder. Uma vez eu ouvi um vídeo no qual diz que o homem tem autoridade e a mulher tem o poder. E a mulher tem o poder de fazer a diferença na sua casa, de mudar o seu ambiente. Então, mulheres, façam a diferença. Sejam mulheres que agradam a Deus. Sejam mulheres que amam a Deus. Sejam mulheres sábias. Porque a casa vai ganhar e vocês vão ganhar também. Para concluir, mulheres, sejam quebrantadas. Como eu disse, o que mais me impressionou nesse texto foi que nem com tanta peia essas mulheres se voltaram para Deus. O coração delas estava duro, endurecido. Mas o meu coração e o teu coração não devem estar. O meu coração e o teu coração devem olhar para as coisas ao redor e serem quebrantadas através delas. Se Deus está falando ao meu coração, eu vou quebrantar o meu coração na presença do Senhor.
Se Deus está me disciplinando por algum motivo, se Deus está dizendo que eu tenho que ser mais humilde, eu vou me quebrantar na presença do Senhor e eu vou correr para os pés do meu Senhor. Sabe por quê? Porque se aquele que se exalta é humilhado, aquele que se quebranta é exaltado. Deus está com as mulheres quebrantadas. Deus exalta as mulheres quebrantadas. Seja uma mulher quebrantada na presença do Senhor. Seja um homem quebrantado na presença do Senhor. Vamos orar. Queria convidar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto você está em atitude de oração, perguntando ao Senhor o que o Senhor quer que você faça nesta noite. Que palavra Deus está enviando ao teu ser hoje? O que Deus está te dizendo hoje? Será que é para você ser mais humilde? Será que é para você ser mais moderada? Será que é para você ter mais fé? Será que é para que você procure fazer a diferença no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua casa? Ou será que Deus te trouxe aqui essa noite para que você seja quebrantada aos pés dele? Eu creio que durante todo o louvor Deus já estava falando aos nossos corações. Eu dizia: meu Deus, obrigado por estes louvores, Pai. Tudo que foi dito aqui no altar, tudo que foi cantado aqui no altar, era o Senhor, através do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas. Quantas vezes nós enfrentamos situações que nós não precisamos enfrentar, mas enfrentamos porque quando Deus falou, nós não ouvimos. Quando Deus advertiu, nós não escutamos. Quando Deus convidou, nós não atendemos. Mas hoje é uma noite para se arrepender aos pés do Senhor. Hoje é uma noite para expulsar do coração toda altivez. Talvez você chegou aqui altivo, altiva, não sei. Talvez é algo que só você sabe dentro de si. Mas eu queria dizer que todo orgulho não é um orgulho apenas contra o seu próximo. Todo orgulho é um orgulho também contra o Criador. Porque somente Ele é autossuficiente. Somente Ele é Deus. Então, se nessa noite você quer se humilhar na presença do Senhor, talvez pela primeira vez, verdadeiramente, reconhecendo que é pecador e que precisa do perdão de Deus na sua vida, por isso você quer aceitá-lo como teu Senhor e Salvador esta noite. Ou talvez você já o conheceu, mas se afastou de seus caminhos. E hoje quer se quebrantar na presença de Deus. Glória a Deus, eu creio, Senhor, que há pessoas aqui assim essa noite. Ou talvez você quer apenas entregar uma área da tua vida nas mãos do Senhor. Talvez é uma área na qual você tem se orgulhado. Talvez é uma área que você ainda não entregou por completo. Talvez é uma área na qual você ainda confia em si mesmo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. E você quer entregar ao Senhor agora. Se você está tomando uma destas decisões que eu falei ou outra para Deus, e quiser trazer até o altar, quebrantando-se perante o Senhor, enquanto nós estamos adorando ao Criador e Salvador das nossas almas, eu quero te convidar, saia do seu lugar. Talvez hoje você quer fazer um voto com Deus. Não tenha vergonha de fazer o que é certo. Deixa Deus te conduzir.
descer comigo e se me como as águas do rio, então subirei como na mão